Aleluia! Boa tarde, queridos e amados irmãos e amigos do Evangelho. Estamos aqui para fazer mais uma transmissão, mais um vídeo e deixar registrado aí no nosso canal. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é perdoador, ajudador, é maravilhoso, é justo, é misericordioso. Jesus nos ama e tem um grande propósito de salvação para a nossa vida, como diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse foi o grande e principal motivo da vinda de Jesus, de Deus Pai e Yahvé ter mandado seu Filho Yeshua, Jesus Cristo, à terra. Foi para salvar o gênero humano do pecado e da condenação do pecado, que é a morte eterna no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus, nos amando tanto, Ele não queria que nenhuma alma se perdesse, que nenhuma alma fosse atirada ao lago de fogo e enxofre. Então Ele enviou seu Filho, que sofreu o sacrifício no nosso lugar. Ele foi o verdadeiro bode expiatório, o cordeiro que substitui. Ele nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz e foi morto, atravessado com a lança e morreu 3 dias, foi enterrado, ficou morto 3 dias. Nisso ele fez uma pregação no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que ele foi até o mundo dos mortos, pregou a soberania dele sobre todos e levou cativo o cativeiro, e 3 dias depois Jesus voltou a viver, e agora ele vive pelo século dos séculos num evento chamado Ressurreição dos Mortos, do qual Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele inaugurou a ressurreição dos mortos e agora ele está no universo reinando sobre todos, ao lado direito do Pai, no trono da graça, de glória, no trono eterno, para interceder por nós e fazer a sua obra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos a nos arrepender das nossas maldades e aceitemos esse amor maravilhoso, porque o Evangelho de Cristo é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus ao nosso favor, dizendo em todos os lugares, para todos os homens, todas as pessoas na terra, que se arrependam, porque há um dia em que Deus estabeleceu que há de julgar o mundo com justiça, e Ele deu certeza disso quando ressuscitou Jesus dos mortos. A verdade do Evangelho é que Deus nos ama, mas Ele também é justo, e Ele vai punir todo o pecado, toda a desobediência, toda a rebeldia no tempo estabelecido por Ele, num futuro próximo. E Ele deu certeza disso quando ressuscitou dos mortos e colocou Jesus no trono do julgamento, no trono branco, para julgar as nações. A nosso favor é que Deus é bom e Ele nos ama, e Ele opera a todo instante para nos convencer a obedecer a Ele, tanto na mente quanto no coração. Ele trabalha a todo instante. Deus, Ele trabalha 24 horas, 25 horas por dia, para exagerar um pouco, a favor do ser humano, para que o ser humano se arrependa dessa loucura que foi ter se afastado de Deus, que foi ter se rebelado contra Deus e aceitado aquele prato maligno de Satanás, que ele jogou contra o homem, os seus próprios desejos, suas próprias cobiças, suas próprias paixões e arrogância e altivez. Deus é bom e é justo e é maravilhoso. Ele é perdoador, não tem ninguém que mais perdoe na terra, em todo o universo, que Deus. E Ele nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a sermos obedientes à sua vontade, obedientes aos seus desígnios, né? Para que possamos ser filhos da salvação de Deus, filhos de Jesus, filhos do Filho amado de Deus, e herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele de todo o universo, para que nossa alma esteja salva nas mãos de Deus e para a eternidade. A salvação, a Bíblia diz que é um dom de Deus, é um presente, não é resultado dos nossos esforços, de nossa fé. A salvação é um presente que Deus nos dá gratuitamente. Então Ele quer que a gente ouça essa mensagem, que a gente se arrependa das nossas mazelas, dos nossos pecados, nossas paixões carnais escondidas, e nós venhamos a conhecê-lo, porque somente pela presença do Espírito Santo em nós é que nos capacita a vivermos eternamente. Eu vou falar aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, digamos que era um dos papas na época,
dos judeus, era um dos chefes religiosos, ele era um príncipe dos judeus, e foi falar com Jesus à noite, e Jesus fez uma pregação interessante para ele. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Eu quero dizer para você, esse nascimento novo, muitos têm falado, como é que pode nascer de novo? Esse nascimento novo é promovido por Deus, pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Ele nos genera em espírito e nos faz novas pessoas a partir desse evento maravilhoso do novo nascimento do ser humano. Jesus, ele promove esse novo nascimento através do seu espírito, promovendo fé nos nossos corações. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele começa, ele faz crescer, faz aumentar, faz crescer, e ele determina a finalidade da nossa fé, da fé que ele colocou em nós, que é a salvação de almas, que é a vida eterna. Eu vejo esse evangelho pregado hoje nos meus dias, e quando eu leio a Bíblia, quando de fato eu me atento a ficar em espírito e ler a Bíblia, a dar ouvidos ao Espírito Santo, quer dizer, e ler a Bíblia, e percebo que esse evangelho pregado nas igrejas evangélicas hoje, e até em muitas igrejas católicas, é um evangelho pervertido, não é o evangelho puro de Cristo, é um evangelho visando domínio humano, poder, fama, visando riquezas. Não é o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós entendermos, para nós vivermos. O Evangelho, amado, são as boas novas de Deus, de que Deus, através de seu Filho enviado à Terra como ser humano, nascido de uma mulher virgem, ele viesse a crescer e a viver como um ser humano aqui na Terra, viesse a nos proporcionar paz com Deus novamente, viesse a nos reconciliar com Deus novamente. Se esse evangelho que você está pregando, que você está ouvindo, se esse evangelho que você está vendo aí nas outras pregações, não te leva a se reconciliar com Deus, não te leva a se arrepender dos pecados que nos afastam de Deus, que faz com que Deus se afaste de nós, não te leva ao quebrantamento, ao arrependimento, ao desejo de conhecer mais Deus, a conhecer mais Cristo, a permanecer mais na presença dele, esse evangelho que você está escutando é falso, é mentiroso, é enganoso. E está escrito lá em Gálatas capítulo 1, que ainda que um anjo do céu viesse do céu e pregasse outro evangelho, que não é o evangelho que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, aos profetas e aos filhos dele, se não for outro evangelho, essa pessoa que esteja pregando esse evangelho seja maldita e amaldiçoada. Então preste atenção em que tipo de evangelho você está escutando, preste atenção em que maneira você está recebendo essas palavras e entendendo elas. O evangelho de Cristo sempre leva você a se reconciliar com Deus, a se arrepender das maldades, dos seus pecados escondidos no seu coração, na sua alma, da natureza humana caída, e a perdoar e ser perdoado por Deus e amar as pessoas. Se o evangelho que você está escutando está te levando a outros comportamentos, não é o evangelho genuíno de Jesus, corre dele, rejeita, vá para a sua Bíblia Sagrada, peça misericórdia a Deus para o Espírito Santo te ensinar o evangelho verdadeiro, para que você possa viver de fato na presença de Deus. E, amados, deixa eu falar uma coisa, Jesus disse seriamente, ele disse, tudo que ele disse foi sério, mas isso aqui é uma mensagem muito séria. Ele diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma ou causar danos a si mesmo? Ou o que o homem pagaria em resgate da sua própria alma? Preste atenção nessa passagem, nisso que Jesus falou. Vale mais estar na presença de Deus, passando dias de dificuldades, e no final das contas, passar as aflições na terra, e no final das contas, viver eternamente com Ele, para sempre, vida eterna. O amor de Deus, Deus sendo o nosso sol, sendo a nossa luz, sendo o nosso amor, o nosso provedor, eternamente, do que você ser rico por algum tempo aqui na terra e perder a sua alma, tendo a sua alma sendo condenada, porque não houve arrependimento, não houve a volta para Deus, não houve reconciliação com Deus e não houve um novo nascimento. Então preste atenção nisso. Prefira que a sua alma esteja em segurança nas mãos de Deus, peça perdão a Deus, se arrependa, volte-se para Ele, reconcilia-te com Ele e deixe sua vida nas mãos de Deus para Ele guardá-la para a vida eterna, do que você ficar ouvindo esse evangelho que vai te enriquecer, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você ser príncipe dos príncipes sem reconciliação com Deus, sem Jesus. O evangelho sem Jesus é crime, é maldade.
O evangelho sem Jesus é um evangelho deturpado, é um evangelho mentiroso. Cristo é o evangelho de Deus, é as boas novas de Deus, que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, nos reconcilia com Ele, para que nós tenhamos paz na alma e a certeza de que vamos morar para sempre com Deus na eternidade, longe do inferno de fogo, zombando dos nossos inimigos que não aceitaram o amor que nós recebemos de Deus e ficarmos em paz com Deus para sempre. Fique com essa palavra. Prefira o evangelho verdadeiro. Seja confrontado pela palavra de Deus, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus, tenha comunhão com Ele e viva com Ele, desde aqui na terra até a eternidade, para sempre. Até a próxima, fique com essa mensagem, inscreva-se aí no nosso canal, dê aí o seu joinha aí no nosso canal e fique com a gente. Assista os próximos vídeos e os vídeos anteriores também, se você ainda não assistiu. Fica com Deus, a paz.